Queria, antes de nós começarmos o evento de hoje, trocar algumas palavras. Na verdade, não é trocar, é falar algumas palavras, porque não vem algo de nada, não. É só falar daqui para lá, de lá para cá. Nada. Tá? Primeira lembrança. Resolução da INAMAT exige 100% de frequência nos eventos presenciais. Tá? Eu quero chamar a atenção dos senhores juízes para isso, para a necessidade do registro da entrada no início da manhã, no início da atividade, e registro da saída ao final da atividade. Tá? Os funcionários da escola estão à disposição dos senhores para, utilizando o cartão, o crachá, tá, com o código de barra, lançar o registro tanto na entrada quanto ao final do dia na saída. Ninguém está registrando a saída. Doutor, mas eu fui registrar a saída e eles disseram que não precisa. Eles vão, não se preocupe, eles vão registrar, eles têm todos os códigos de barra, tá? Eles registram a entrada e a saída de todos os juízes. Os juízes que estão com dificuldade de estacionamento, façam um requerimento para a escola, que nós vamos ver, na medida da possibilidade, tendo em vista a obra aqui na esquina, de possibilitar estacionamento para esses juízes. Tá? Peço o máximo de cuidado com o registro, com a elaboração do registro reflexivo no final do evento. Tá? O registro reflexivo é fundamental para que nós possamos gabaritar a atividade e averbar as horas de formação para cada um dos juízes. Lembrando que todos nós temos que cumprir uma determinada quantidade de horas de formação. Quantas horas, doutor Gil? 30 horas de formação por semestre, exceto os ilustres senhores juízes vitaliciandos, que têm uma carga horária maior, demonstrando a importância mais deste ramo de atividade. Tá? Então, os senhores vitalicianos têm uma carga horária maior do que nós outros restantes, mas na necessidade nós cumprimos essa carga horária. Doutor Célia, estou esquecendo alguma coisa, não? Pode ser. A gente está estudando o pagamento de meia diária na impossibilidade de estacionamento. Tá? Mais alguma coisa que eu tinha esquecido? Bom, na manhã de hoje, nós vamos tratar de um assunto de extrema importância, primeiro, para todos nós, e segundo, para o tribunal coletivamente. Tá? Vamos ouvir o doutor Roberto Braga, que é juiz do trabalho da 22ª Região, é juiz auxiliar da Previdência e professor da Faculdade de Atividades Empresariais de Teresina. Sua Excelência é especialista em Direito e é mestrando pela Universidade Autônoma de Lisboa. O doutor Roberto, ele vai conversar, é uma pessoa que possui uma vasta experiência, está nessa estrada há algum tempo, já está há algum tempo, né? E ele vai conversar conosco sobre o e-gestão e a aplicação do e-gestão na nossa atividade do dia a dia. E Sua Excelência está nos conversando ainda agora, e ele está me ponderando a importância do e-gestão para nós, individualmente. Segundo Sua Excelência me relatou, agora em abril nós teremos correição pelo Tribunal Superior do Trabalho. E o corregedor-geral vai chegar aqui no tribunal com um relatório individualizado para cada desembargador e dizer aqui quantos processos o senhor tem no seu gabinete. Então, não se preocupe, isso que o corregedor faz com vocês nas varas, nós também temos feito conosco aqui no tribunal. E os dados que ele vai levantar não são os dados do APT, não são os dados da nossa estatística, são os dados da e-gestão. Então, o e-gestão está impactando a atividade no primeiro grau, a atividade no segundo grau e a atividade coletiva do tribunal. Porque existe um índice chamado IPCJUS, tá? Que esse índice é o que permite ao tribunal demandar criação de cargos, criação de funções, melhoria da
a sua área administrativa e judiciária. E os tribunais que não atingem determinado índice de IPC-JUS não podem sequer submeter projeto de lei à apreciação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, há um requisito prévio que impede até que o tribunal ofereça o projeto de lei, tá? Se não tiver atingido determinado índice, e não preciso dizer que este índice é diretamente extraído a partir dos dados do e-gestão, tá? Então, com essas palavras introdutórias, deixo o doutor Roberto à vontade para fazer sua exposição, desejando muito que ele seja muito bem-vindo aqui na nossa região, tá? Bom dia a todos. Não sei se atrapalha aqui alguma coisa, não, né? Se precisar, eu acho que depois a gente deixa aí para os comentários. Tá ok. Bom, antes de tudo eu queria agradecer ao presidente Francisco Sérgio pelo retorno aqui a essa casa, que eu já vim aqui em outra oportunidade na gestão da desembargadora Odete, e agradecer a receptividade que fui tratado, ao desembargador corregedor Gabriel Veloso Filho, porque foi ele que fez a indicação, sugeriu o meu nome para que aqui tivesse. Queria também não deixar de registrar a gratidão e a satisfação de estar aqui na terra do vice-presidente do COLEOV, o Colégio de Ouvidores, o desembargador Walter Faro, e cumprimentar todos os juízes, na pessoa da presidente, doutora Claudine Teixeira, aqui, todos os colegas. Espero que a gente possa entrar numa empatia durante a apresentação. Eu vou tentar colocar aqui para vocês a importância desse sistema, o que é que ele se refere, quais são as consequências dessa alimentação. O juiz não fica alimentando a gestão propriamente dito, existe um sistema que recolhe esses dados, que capta esses dados, que extrai esses dados do APT, que é o sistema de vocês aqui, que é semelhante ao que temos lá na 22ª região. Bom, conceito de gestão: um sistema de gerenciamento de informações administrativas e judiciárias da Justiça do Trabalho, que tem como objetivo fornecer à Justiça, em todos os níveis, informações atualizadas sobre a estrutura administrativa e atividade judicante em primeiro e segundo grau. Bom, isso foi gestado na época do ministro Dalazen, só que não conseguiu ir muito à frente porque o projeto era muito grande, tinha repercussões bem exageradas. Na gestão do ministro Levenhag, ele partiu em etapas esse sistema, a implantação desse sistema, e ele começou a ser construído, até que hoje nós estamos com os tribunais todos adotando a gestão como sistema de informações, abolindo o antigo boletim estatístico. Bom, pelo artigo 17 da Consolidação dos Proventos Gerais da Corregedoria, a composição de um comitê, em cada regional deve haver um comitê do e-gestão, e que ele é composto, coordenação preferencialmente por um desembargador, porque ele tem reflexo tanto do primeiro como do segundo grau, pelo menos um juiz. O ideal é que tivesse mais colegas tentando participar para poder depurar isso aí, porque isso reflete diretamente em questões de apuração de produtividade. E esse conceito de produtividade vai gerar consequências em promoções, designações, servidores da tecnologia da informação, da TI, da estatística,
de pessoal, porque ele também capta as informações do âmbito administrativo, e de negócio judicial de primeiro e segundo grau. Ou seja, o negócio é aquela pessoa que vai interagir com o pessoal da TI, porque eles, em tese, não sabem direito, não sabem o que é o direito, nem como o processo se comporta, então precisamos de alguém que traduza isso, para que eles possam, efetivamente, fazer a correlação do que a gente está decidindo, ou despachando, ou informando, com o que está sendo contabilizado lá no sistema. O parágrafo 2º, ele diz que as atribuições desse comitê do E-Gestão, ele tem, entre outras ações aí, corrigir eventuais inconsistências nos dados. Mas não é o comitê em si que vai fazer isso. Ele vai discutir, debater diante de algum relato, de alguma aferição que nós venhamos a fazer nas nossas unidades administrativas e judiciárias. Então, cada juiz ele vai ser um gestor do que está acontecendo, porque ele vai acompanhar toda a sua movimentação entre audiência, designação da primeira audiência, entre encerramento da instrução, designação da sentença. Então, essa é a finalidade do comitê, pegar esse relatório de detalhamento de erros, que ele gera um relatório de erros, e tentar verificar onde esses erros estão ocorrendo. Agora, o velho problema aqui, né? Vamos. Qual a necessidade de estudar esse assunto? Esse E-Gestão, como ele é uma ferramenta de acompanhamento de dados, de informações judiciais, ele está relacionado com o tema de governança judiciária. Eu não sei se teve alguém aqui. Certo, desculpa. Nós estivemos aqui no encontro ano passado e eu falei aqui sobre governança. Quem estava aqui nessa? O desembargador Ribeiro. Mais alguém? Não, então eu não vou ser enfadonho. Desculpe aí, desembargador, mas vai uma pequena repetição de uma parte só, que é o contexto que eu quero fazer. Esse tema de governança judiciária, ele está inserido dentro dos macros desafios do período 2015 a 2020 do Poder Judiciário, de acordo com a resolução 198 de 2014, agora que o CNJ aprovou. Ele também é importante por quê? Porque na resolução 75 de 2009, no concurso da magistratura, nós temos também o assunto administração judicial, planejamento estratégico, modernização da gestão. E a gestão é uma ferramenta de modernização e de gerenciamento de administração judiciária. Governança judiciária. Tem diversas definições, é um tema relativamente novo no sistema da administração, a ciência da administração. Ele nasce pelos anos 90, por aí, essa concepção de governança lá nos Estados Unidos, no Banco Mundial, passa por uma governança corporativa, começa a se desenhar esse conceito, e como governança judicial, o tema é relativamente novo. Então, o conjunto de políticas, processos, costumes, atitudes, ações, comportamentos, decisões necessárias ao exercício de práticas de gestões que busquem alinhar as expectativas legítimas dos múltiplos atores do sistema judicial relativos ao exercício da justiça. Aqui, a gente trabalha a governança como um ambiente de políticas que vão se relacionar tanto o tribunal internamente, no nível horizontal, vertical, como também externo, com os agentes externos, Ministério Público, né, OAB, o jurisdicionário, de modo geral, a população como um todo. Esse conceito parte do pressuposto que governança judicial fundamenta instituições, regras, né, conceitos que estão definidos, padrões de condutas que são socialmente aceitas, e aí nós temos códigos de ética, nós temos regras internas de comportamento dentro do próprio tribunal, e com o tribunal, a instituição se relaciona com esses diversos atores. No glossário do CNJ, ele fala de uma formulação, implantação e monitoramento, e aí é onde a gente tem a relação com o E-Gestão,
A governança envolve você ter que monitorar, você ter que medir, você ter que acompanhar o que se faz para que você possa tomar decisões, você possa tomar algumas atitudes durante a sua vida profissional, a sua missão institucional. E ele diz lá, estratégias flexíveis e aderentes às especificidades regionais e próprias de cada segmento de justiça, porque isso é para todo o Poder Judiciário, produzida de forma colaborativa pelos órgãos da Justiça. Essa forma colaborativa, ela tem uma rede de governança, cada tribunal tem um elemento integrante que participa, que se reporta lá, e isso é trazido para dentro do tribunal nível local. Nós temos que trabalhar em regime de colaboração. Ninguém aqui é concorrente e inimigo um do outro. Né? Então, essa é a grande... Ninguém aqui vai ficar olhando, quando a gente for ver os relatórios da gestão, ficar olhando a casa do vizinho para detonar o vizinho, desculpa a expressão vulgar, mas para acompanhar e ter uma referência. Olha, esse cara está com desempenho tão bem, o que é que aconteceu? O que é que ele faz? O que é que ele faz de diferente? Então, aquilo que às vezes a gente faz em semanas de encontro, né, de uniformização, de jurisprudência, às vezes tem tribunais que fazem, eu acho que vocês fazem aqui também, né, umas discussões, o Rio Grande do Sul faz isso e tal, o meu tribunal não faz, infelizmente, mas é uma prática salutar. Só que isso permite que vocês acompanhem esse desempenho, essa metodologia, dia a dia. Então, tem como você saber como é que vai o tribunal. Aqui a gente vai ver que a gente pode ver como é que vai cada tribunal, cada vara no país, e não só a sua unidade judicial. Então, é possível que a gente veja que tem um tribunal que tem um melhor desempenho. O que está acontecendo? Vamos ver quais são as boas práticas desse tribunal, dessa unidade. Você vai manter sua independência, não tem nenhum problema com isso. Você vai ter apenas um referencial. Olha, não, esse cara faz acordo e não reconhece vínculo. Não, isso aí eu não uso. Bom, por isso que o nível de conciliação dele está alto. Bom, mas cada um tem sua independência. Mas se for interessante, olha, ele usa o diretor de secretaria para fazer a prévia desses acordos aí, no rol de espera, ou o assistente dele. Isso é uma prática interessante e tal. Então, a gente tem como acompanhar pelos números e verificar, eventualmente, boas práticas. Isso aí. Então, visa a eficiência operacional, a transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e a adoção das melhores práticas de comunicação, da estratégia, da gestão documental, da informação, dos processos de trabalho e projeto. Isso é que se diz governança judiciária. O e-gestão, como ferramenta de acompanhamento, é apenas um instrumento, um mecanismo de governança. Esses dois autores aí, Tomás Aquino Guimarães e Isaac Coutos, eles delimitaram 7 construtos de governança. Eu não vou explicar cada um deles, porque eu fiz isso na outra palestra. Mas vou destacar essas práticas de governança aqui. Ele fala sobre a acessibilidade da sociedade ao Poder Judiciário, se é fácil, se não é, se é caro, se não é. Fala sobre a accountability, que é a prestação de contas. Todos os agentes que têm um referencial externo, ele tem que prestar conta daquilo que faz. No nosso caso, nós temos a prestação de contas perante a nossa corregedoria, perante a sociedade, perante a ouvidoria. Nós temos diversas formas de prestar contas e expor isso. A fundamentação das nossas decisões, esclarecimento, né, a fundamentação, são formas de accountability. A independência, que a sua autonomia, a sua independência profissional de poder dar suas decisões, de não ter receio de ser eventualmente perseguido, etc. Então, isso garante uma boa governança. Os recursos e estruturas adequados para que haja um desempenho das funções das instituições, práticas de governança, desempenho e ambiente institucional. Dentro da prática de governança, que é o que interessa a prática aqui para o nosso tema, elas poderiam ser conjunto de decisões, contratos e transações relacionadas a políticas, processos, costumes, atitudes, ações, comportamentos e decisões necessárias à solução dos conflitos. Nisso, eles estão ancorados por regras e princípios constitucionais, né, leis, evidentemente, primariamente,
e métodos de gestão utilizados para o planejamento, acompanhamento e controle das atividades das organizações. Então, o e-gestão, ele vem dentro da governança para que a gente possa desempenhar essas boas práticas e incluído com esses métodos de acompanhamento. Diante dessas considerações, qual o papel do magistrado na governança? Tem algum vitaliciano aqui? Né? Não fizeram a 22ª região, né? A pergunta sobre humanística foi justamente isso. Diante do papel dos conselhos, do planejamento estratégico, das corregedorias, qual o papel do magistrado na governança judicial? Essa foi uma das questões que nós passamos até agora esse tema para acesso, para ingresso na magistratura, para desenvolvimento dentro do curso de formação inicial e, evidentemente, que isso pega também os magistrados que já passaram, já estão integrantes. Por quê? Porque todos nós somos gestores dos nossos serviços. O fato de nós sermos substitutos, eu sou substituto, não me exime de colaborar na condução dos serviços. Temos uma relativização da autonomia, mas nós colaboramos com isso, porque a partir do momento, teve um caso no tribunal, em que por causa de 24 processos, aquela unidade não atingiu a meta 1, julgar mais processos do que recebidos. O titular tinha feito todo, mas o substituto tinha 24 processos. Talvez ele não soubesse que aqueles 24 processos poderiam levar aquela unidade a atingir a meta. E aqui eu digo a vocês de antemão que não, meta, até procurei evitar falar um pouco de meta, que é uma palavra um pouco desagradável para alguns colegas. Mas a meta, nós da gestão estratégica, não defendemos meta por simples meta. Meta como um resultado, uma consequência. Ninguém quer só quantidade de processo. O desembargador José Roberto Nalini, de São Paulo, ele fala muito isso. Ele tem uma preocupação de se exigir tanta produtividade do magistrado, tantos processos solucionados, e se perder a qualidade. Mas ele diz ao mesmo tempo que a gente tem que encontrar um meio termo, porque a gente também não pode se dar o luxo, desculpa a expressão, o luxo, de, com base numa necessidade de fundamentação, não da decisão, mas de repensamento do caso, ficarmos eternizando as demandas, porque os nossos jurisdicionados, nossos colegas, nossos parentes estão esperando isso também. Como nós também estamos esperando aí pelo nosso aumento, nosso, né? A gente, quando tem uma decisão lá no Supremo, a gente fica ansioso que o Supremo julgue logo. Então, da mesma forma, são os nossos jurisdicionados esperando o nosso papel. Então, devemos ser coadjuvantes desse modelo ou meramente espectadores? Temos o elemento principal. Vamos ser engenheiros operários de direito do sistema de justiça? Podemos contribuir com isso? O Roberto Portugal Bacelar, ele, embora faça alguma ressalva, eu vou aqui colocar 2 posicionamentos e a respeito da participação do juiz dentro do sistema de administração judicial. Eles parecem uma afirmação pesada, mas há de se registrar que o juiz, como membro de poder, é, dentre os prestadores de serviço público, um servidor muito caro para desempenhar atividades administrativas comuns, corriqueiras e para as quais não se exige a alta qualificação técnica e jurídica, que é um discurso que tem sido propagado aí por alguns colegas. É lógico, quando ele fala isso, ele fala do juiz de direito que trabalha às vezes sozinho no interior, que não tem condições, ele mesmo redige ofício, etc., faz diversas atividades burocráticas. E ele fala da deficiência da organização da administração, e os juízes ficam sobrecarregados dos processos judiciais e sem disponibilidade de tempo para desviar sua atenção para as atividades administrativas. Isso aí ele fala de diretor de foro, gestor de unidades, o administrador, o próprio administrador público, o gestor público, o presidente, o corregedor. Então, que pode ser desenvolvido por outros servidores profissionais. Né? Nesse coro, né, o secretário da Reforma do Judiciário, o Flávio Caetano, ele faz aqui, coloca números. Números é uma coisa bem interessante. Você pode trabalhar com ele e desviar o foco para qualquer interesse que você venha. Ele faz umas contas aqui, de acordo com o ato de acesso à justiça, mas o que me causa espanto é que isso aqui.
Ele defende a criação de 2 carreiras no judiciário. Uma de gestor de política judiciária, a exemplo da carreira de gestor implantada no Executivo Federal, ou seja, essa figura já existe, não chegou aqui ainda dentro da nossa casa, mas já existe. E ele defende isso aqui, olha. E assim que começam a criar os monstros, não é? O gestor de política judiciária com formação específica seria encarregado de definir metas. Então, aqui ele fala, definir metas. Então, aquela participação democrática, colaborativa, né, entre nós, de chamamento do juiz para participar, definir objetivos, né, e outros elementos da estratégia do tribunal, seria agora encarregado por esse gestor de política judiciária. E afirmou, já o administrador judicial, que seria a segunda, também com formação técnica específica administrativa dos cartórios, que seriam nossos diretores de vara, vamos dizer assim. Mas, pelo que se extrai da conversa dele, do diálogo dele, são pessoas que teriam independência em relação ao juiz. Então, seria o que a gente hoje critica, às vezes, da corregedoria nacional e, às vezes, regional, de uma definição de pauta mínima, né? Já mesmo chegar aqui e dizer ao tribunal, olha, vocês vão ter que fazer tantas sessões das turmas e do pleno para atingir isso. Vocês vão ter que fazer audiência de manhã e de tarde, mais uma no sábado, vamos dizer assim. Quer dizer, é absurdo, Roberto, isso? Bom, não sei se isso, de repente, com o tempo, possa criar esse monstrinho, essa figura aqui. E é isso que eu tenho receio, né? Será que essa é a melhor solução? Bom, o Luciano Ataíde, que foi o presidente da ANAMACRA, ele tem uma posição bem mais de vanguarda, e ele rebate e diz que o juiz realmente ele tem que participar dessas unidades sem prejuízo da sua atividade administrativa. A Constituição ele não tornou essas funções incompatíveis, né? Até que nós podemos dar aula, nós podemos ter licença para participarmos da ANAMACRA, que não são funções de atividade fim, e é totalmente legítimo esse afastamento, ou esse desvio, se assim fôssemos falar. Então, ele diz que não há inconveniência nem prejuízo, né? Por quê? Ele interagir no plano geral e no seu local de atuação. O mesmo se diga aos integrantes do tribunal. Então, não há nenhum prejuízo disso. Sei que alguns colegas não gostam desse tema, e isso é uma posição, um entendimento que tem que ser respeitado, mas hoje, como a coisa está andando, o juiz ele tem que participar disso, ele tem que ser levado a isso, para que o conjunto ganhe. O conjunto todo ganhe da magistratura e, consequentemente, a nossa prestação jurisdicional. Então, ele diz que os resultados são experimentados da atividade fim, pois há uma elevação da qualidade, né? A implementação de novos fluxos de trabalho e tecnologia, inclusive da informação. Aqui o Luciano ele fala muito da figura do juiz auxiliar, né? Que ele fala que teve um avanço significativo, mas ele acha que pode ainda avançar nesse tema. Não vou entrar aqui nessa palestra dele. Bom, aí agora eu vou passar para o IPCJus, que o desembargador Sérgio chegou a tocar no assunto. O que é isso? E o que é que isso tem a ver com a gestão? Tem sim. Esse IPCJus é o índice, ele foi criado dentro do planejamento estratégico, na resolução 184, de dezembro de 2013, ela agora está passando a regular a criação de cargos e funções, unidades jurisdicionais. Então, a gente já criticava um pouco a 63, né, do CSJT, que regulamentava e disciplinava os projetos de criação de cargos, e o CNJ criou essa 184 aí. Então, mal nós conseguimos rever, ou revisitar, ou modificar para melhorar a 63, 2010, que tinha algumas falhas, tinha alguns méritos, mas tinha algumas falhas, que, por exemplo, ela não cuidava da demanda na fase de execução. Ele disciplina a quantidade de servidores por vara, por gabinete, de acordo com o aumento da produção usual, na fase de conhecimento. E esquecia a fase de execução. A 184, ela trabalha com o processo de execução também, de ingressos e baixas, mas ela é muito rígida em alguns pontos. E ele diz o seguinte, que
tribunal só pode criar unidade judiciária quando esse IPCJus está num nível aceitável dentro do intervalo de confiança. Bom, esse intervalo de confiança é um valor de referência que estabelece o ponto de corte de seleção dos tribunais mais eficiente conforme a fórmula constante, a fórmula estatística. Mas é o seguinte, até o ano passado, só 5 tribunais no país poderiam apresentar projetos de lei que estavam dentro do índice de eficiência relativamente aceitável, né, um índice de produtividade comparada, mas nem todos os tribunais que tinham 100% poderiam pedir cargos, de acordo com a necessidade dele, das formas dele lá. Bom, dizem regra porque o artigo 11 dessa resolução ele diz que existem casos excepcionais que o CNJ pode aceitar esses anteprojetos de lei, mas fica numa discricionariedade muito grande do CNJ. Aí vem o lobby político, aquela coisa toda. O IPCJus no Piauí, do Justiça em Número 2013, como exemplo. Os casos novos de segundo grau deu 9 mil processos, primeiro grau deu 31. Total baixado, 4.997 no segundo e 21 mil no primeiro grau. Só que esses dados estavam errados. Por algum motivo, o servidor que alimentava esses dados, informava esses dados da estatística para o CNJ, ele puxou diretamente, que a gente verificou, do E-Gestão, e o E-Gestão tinha inconsistências. Se ele tivesse tido o trabalho de verificar o ano anterior, no segundo grau, nós tínhamos resolvido cerca de 7.200 processos. Nosso IPCJus ficou com 53,7%. Fomos no último tribunal no índice de eficiência. Se a gente tivesse colocado só o segundo grau, a gente tivesse colocado, como a gente tinha, parece que 9 mil e alguma coisa, quase 9 mil, ou seja, nós iríamos para 73%, só se a gente tivesse colocado a informação correta do segundo grau. 73% a gente ficaria no tribunal de pequeno porte, ficaríamos no segundo. O ministro corregedor, os planos dele, o ministro Brito Pereira, é que todas essas informações que são concentradas lá no TST sejam repassadas diretamente para o CNJ. Então, hoje a gente ainda pode verificar aqui no APT, está um erro aqui, o E-Gestão, que o valor correto é o que está no APT. Faz no braço manualmente e encontra o valor e informa lá. Se essa intenção do ministro Brito vier realmente a se consolidar, quando eles informaram lá, a gente não tem como alterar isso aí. Então a gente tem que se preocupar logo de agora. Vocês vão sofrer correção agora dia 13 a 17 de abril. Nós já passamos agora em novembro. E foi um pouco desastrosa porque esses dados estavam muito inconsistentes lá no nosso tribunal. Porque nós tínhamos um comitê gestor, do qual eu participo, mas que os encontros eram eventuais, esporádicos, o servidor não quer, o juiz titular não quer liberar um diretor de secretaria dele, porque tem muita coisa na vara para ele trabalhar, o desembargador não quer liberar alguém do gabinete, porque tem muito processo lá. E nisso fica tudo nas costas da TI. E a TI não entende de processo. Então ele não tem como interpretar se aqueles dados estão certos ou não. Ele não sabe se dentro da vara de trabalho, da sua secretaria, se 200 processos pendentes é um número razoável ou não. Se tem 250 processos com o juiz pendente ou não. Ele não sabe disso. Ele não sabe como tirar isso aí. Porque ele só pega o lançamento extraído do APT e joga lá na gestão. Ele faz uma tabela e sai colocando. Ou se aquele lançamento que você colocou lá no sistema, ou colocou lá na sua sentença e o servidor interpretou de outro, está correto ou não. Então é isso que a gente precisa fazer, porque as consequências são desastrosas para a nossa própria unidade. Eu aqui vou tomar a liberdade de pegar uma parte só
de uma palestra que foi feita aqui pelo servidor Rodopiano Neto. Uma parte aqui apenas com relação à definição do IPCJUS, né, que ele fala que esse índice, a partir do ano passado, ele foi também incluído para o segmento da Justiça Estadual e da Justiça Federal, porque tem seções judiciárias. Antigamente era só para a Justiça do Trabalho, porque a Justiça Estadual, não, embora tivesse o IPCJUS, eles não são submetidos ao controle do CNJ para fins de aprovação de cargos, criação de cargos, em face da independência e da autonomia federativa. Então, os tribunais que mais se destacam são aqueles que produzem mais com menos insumos disponíveis. Eu vou mostrar aqui um pouco aquele artigo 5º, que ele diz somente serão apreciados os anteprojetos quando estiver com esse índice de produtividade comparada dentro do intervalo de confiança. Pronto, como é a composição desse IPCJUS? Ele pega o fluxo de entrada, que são os processos em tramitação, que são os casos novos mais os pendentes, a quantidade de magistrados e servidores e as despesas do tribunal, tirando os inativos. E o fluxo de saída, inputs e outputs, são as baixas, os processos baixados. Os processos baixados, para o CNJ, não são processos solucionados, sentenciados, que era um conceito que a gente tinha. Não, eu solucionei o processo, está... O CNJ ele quer saber quando o processo sai efetivamente, porque ele é um órgão externo, ele tem que ver como a sociedade encara a gente. Não adianta a gente dar uma sentença bonitinha, tranquila, bem, e a pessoa não receber. Enquanto não receber, o processo está em tramitação. Existem discussões sobre se isso é a melhor forma, se a gente tem que trabalhar com custo de processo, despesa, o tribunal não pode visar lucro. Isso é uma discussão dentro das equipes de estratégia, quando a gente vai discutir isso, mas a discussão é muito técnica, então falta ainda um peso político. E é por isso que a gente se insurge bastante quando nós estamos dentro das reuniões de estratégia, para que os presidentes de tribunais, diante do Colé Precó, possam fazer uma sustentação política de modificação desses conceitos. Agora, como é que a gente vai criar, dizer qual é o melhor conceito, se a gente não participa? Se a gente participar da discussão, a ANAMATA está por aí, mas a ANAMATA às vezes não tem essas condições. Eu sei que tem um projeto aí, um estudo, para poder combater ou apresentar um contra-projeto para o CNJ, mas enquanto isso não chega, pronto, está aqui. Ó. De acordo com a resolução 76, os processos baixados são repetidos a outro órgão, tribunais diferentes. Então, esse processo é considerado baixado porque ele sai do ramo de justiça e vai entrar no outro ramo de justiça. Remetido para instâncias superiores. Os processos na sua unidade, na vara do trabalho, ele só considera baixado quando ele vai para o TRT. Aí ele sai do fluxo da vara porque ele vai entrar na contabilidade do TRT, ou quando ele é arquivado definitivamente, ou houve decisões que ele sai da fase e vai agora para os processos que iniciam a execução, que tem um processo baixado de conhecimento e de execução. Desempenho do TRT-8. Isso aqui são os infográficos que saem no relatório de Justiça em números. Vocês tiveram um aumento de 89% em relação a 2012, bem de serviço. Um pouco baixa na TI. O segundo grau teve um aumento de servidores, poucos servidores na área judiciária. O estoque de vocês aumentou, primeiro e segundo grau, embora os casos novos tenham diminuído, pelos números que foram informados. Na movimentação processual houve um aumento do estoque, no primeiro e segundo grau. Os processos baixados, o primeiro grau teve uma queda de 21%, o segundo grau conseguiu ter um aumentozinho, mas de 0,1%. Aqui está os indicadores do magistrado, produtividade por servidor. E aqui, ó, é o ranking do IPCJUS. Vocês têm um